Boa noite, senhores, tudo bom? Boa noite. Essa é a nossa última confraria do ano. Eu imaginei que talvez algumas pessoas demorassem um pouco mais para chegar, né, por causa da distância, trânsito, é uma coisa bem complexa. Mas só para dizer para vocês que ano que vem nós vamos ter umas mudanças na confraria bacanas. Vamos ter umas pessoas ajudando a confraria, que é o Jeremias, por exemplo, a Priscila também, que infelizmente não pôde vir aqui. São pessoas que vão estar participando, caso eu não possa vir, eles vão estar vindo aqui para poder ajudar a gente a tocar o evento. Jeremias é um cara tímido, então peguem leve com ele, por favor. Mas é um cara que está desde a primeira edição, eu acho que. E assim, nós vamos ter patrocinadores novamente, então ano que vem. Vamos trazer umas pessoas de fora, de outros estados. Estava falando com o Jeremias, por que a gente vai viajar para fora para participar de eventos? A gente pode trazer os caras para cá para a gente assistir os caras aqui dentro, né? É muito melhor. Então nós vamos ter um patrocinador ano que vem. Nós vamos divulgar mais as nossas parcerias com a galera da OASP, a Security Cast, a galera do DEFCON. Ver se a gente consegue fazer um evento, pelo amor de Deus, junto que o... Ó, o senhor, cara, tem todas as ideias, mas acho que a gente não conseguiu. Mas ano que vem, eu prometo que a gente vai focar nisso aí, a gente vai começar a dar uma força nisso aí. Dei umas ideias bacaníssimas de evento assim, que a gente podia fazer, de churrasco, confraternização da galera, que eu acho que tem tudo a ver, a gente fazer esse tipo de coisa. E assim, um dos nossos primeiros palestrantes, ano que vem, já tem nome, Churracker, pois é, exato. O pessoal tá querendo comer. Exatamente. Ele falou churrasco. Então assim. O pessoal tá querendo comer camarão, na verdade. Shrimp. Então, inclusive nosso amigo Camarão aqui, ano que vem me pediram muito para que a gente fizesse um evento, começasse em fevereiro. Como o carnaval vai ser só em março, pode ser uma ideia interessante realmente a gente fazer em fevereiro. Então ano que vem vamos começar em fevereiro a confraria. Já temos um camarão grelhado que vai palestrar em fevereiro. Finalmente, o homem vai sair do casulo, exatamente. E assim, então assim, a gente tá com umas ideias, umas intenções muito boas para o ano que vem. Como sempre vai ser aqui no Carcassonne, que eu acho que aqui é o nosso ponte, né? Eu acho que, cara, é muito confortável estar aqui com eles, a galera nota 10, usam até nossas camisas, cara, os caras são pedra 90, os caras são fogo. E assim, então é isso. Hoje temos duas palestras super interessantes. Eu confesso que eu, assim, achei muito bom o tema. O Cauê, a gente tem conversado, ele ficou meio assim tímido, mas ele finalmente veio e falou assim, cara, eu quero palestrar, eu acho que é um tema legal, eu acho que vale a pena, eu acho que é um tema sensacional. Eu acho que está passando a hora de alguém falar sobre Docker mesmo. Então o Cauê vai ser o nosso primeiro palestrante e depois vai ser o Henrique. A biografia do Henrique é só Henrique, Cláudio Henrique. Ao máximo. Mas assim, engraçado, tem pessoas que estão pedindo para não colocar a biografia deles. Eu acho que a gente tem que respeitar, entendeu? Eu acho que se não quiser falar, não quiser divulgar, fica à vontade, não precisa. O que interessa é o que ele vai apresentar. É tipo falar assim, vocês assistiram aquele filme Estigmata? Assim, o importante é a mensagem, não é o mensageiro, né? Então é literalmente isso. Então, o Cláudio Henrique vai palestrar depois pra gente sobre o USB. E assim, as pessoas não entendem exatamente o que é possível fazer. Eu acho que hoje ele vai mostrar para vocês e abrir o olho de vocês com umas coisas bem legais que são possíveis fazer com o USB. Então é isso. Obrigado a todos por terem vindo na nossa última confraria. Ano que vem temos muitas coisas bacanas. Cauê. Outra coisa. Cauê propôs uma coisa legal que a gente vai ver se a gente começa a fazer isso a partir do ano que vem. Ele propôs gravar hoje a confraria. Então assim, a palestra ele vai ser gravada. Nós temos um canal já no YouTube. Assim que terminar, ele editar, tudo mais, mandar pra gente, vai colocar no canal no YouTube e ver se a gente começa a fazer isso mais vezes. Mas para isso vai exigir silêncio, uma série de outras coisas que a gente vai começar a planejar isso no ano que vem. Mas vamos tentar começar a colocar uns vídeos de gravação mesmo das palestras a partir do ano que vem na internet. Beleza? Cauê? Obrigado. Hey.
Boa noite a todos. Antes de começar, eu queria agradecer ao Malaquias por ter feito o convite, me convencido, vim aqui dar uma palestra. Acho que desde 2008, quando eu defendi meu TCC, eu não faço uma apresentação assim para mais do que 5, 6 pessoas. E também queria agradecer o Gustavo, que me ajudou a revisar os slides, o Renato e todo o time do Fireshell, que me ajudou também a revisar. Se não fosse por eles, essa apresentação teria 1h20 ao invés de 48 minutos. Tá? Então vamos lá. Antes de começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu queria saber o seguinte: quem aqui já trabalha com containers, já tem algum container em produção, ou tem um conhecimento assim avançado exatamente do que é e o que faz um container? Levanta a mão. Ótimo. O resto do pessoal, eu quero assim, de coração que no final vocês tenham esclarecido todas as dúvidas sobre containers, sobre o que eles são e a capacidade deles. Essa apresentação ela tem uma certa superficialidade porque o tempo não me permite aprofundar nos temas necessários para entender realmente tudo que compõe o Docker, o que compõe os containers. Então vocês vão ter que me desculpar por enquanto, eu vou ter que passar só por cima, só nos conceitos que serão necessários para entender depois os aspectos de segurança de um ambiente Docker. Um breve histórico sobre mim: eu me formei em Ciência da Computação em 2008. Hoje eu já trabalhei com continuidade de serviços de TI, já programei COBOL, fui de uma equipe de resposta a incidentes de segurança. Hoje eu estou trabalhando na parte de containers com uma visão de segurança. E esse ano eu entrei no time de CTF chamado Fireshell, que é o segundo melhor time do Brasil pelo CTF Time, né? Renato, meu companheiro de equipe. A motivação dessa apresentação é que os containers vêm tendo um crescente interesse desde 2014. Eles são muito úteis para aumentar a eficiência dos recursos de TI, visto que normalmente eles são tidos como gasto e não como uma necessidade que as empresas têm. Os containers eles podem aumentar a flexibilidade de um ambiente, eles viabilizam que versões diferentes de software possam coexistir em um mesmo sistema e eles aumentam o desacoplamento das aplicações, viabilizando o que chamam de microserviços. Microserviços ao invés de você ter uma máquina com um banco de dados, com um front-end, com um IPS, por exemplo, rodando em software, você separa ele em containers e aí cada um faz a sua parte. E eles trabalham como se fosse um ecossistema para fazer uma aplicação só. O que é conhecido como container, na verdade, são vários componentes, e o que é mais conhecido como Docker são os containers de aplicação. Também existem os containers de sistema operacional, que eu também vou apresentar e vou explicar qual que é a diferença. Os containers são basicamente uma tecnologia de isolamento entre as aplicações e os recursos de sistema operacional, e eles facilitam a cultura do DevOps de deploy, redeploy e troca de aplicações executando de uma maneira mais prática, de forma que qualquer troca, qualquer modificação no código-fonte seja logo colocado em produção. Para que os conceitos de segurança sejam entendidos, é preciso apresentar primeiro os conceitos básicos da tecnologia e de um ambiente onde containers são executados. Eu vou fazer um rápido esclarecimento das características dos containers de aplicação e uma introdução sobre os recursos de isolamento que tornam os containers o que eles são. Tendo esclarecido os conceitos básicos dos containers, nós vamos entrar nos detalhes da arquitetura Docker. O objeto das recomendações de segurança feitas a seguir são todas baseadas em cada um desses componentes que vão ser apresentados. No centro da apresentação, a gente tem os riscos e as contramedidas de um ambiente que usa a arquitetura Docker e que considera cada parte da arquitetura que anteriormente vai ser apresentada. E no final, infelizmente não vai ter tempo para mostrar um cenário de exploração de containers, vem as dúvidas do pessoal. Então, começando com os conceitos básicos. O
primeiro conceito que a gente tem que ter em mente é o que é um sistema operacional. O sistema operacional é basicamente um kernel que provê recursos para acesso ao hardware, certo? Através de uma coisa chamada System Call Interface. Quando você tem um programa executando em um ambiente de user space no sistema operacional, ele pode ter sido compilado com duas formas de link. Ou link dinâmico ou link estático. O que é o link dinâmico? O seu programa é compilado e todas as bibliotecas que ele precisa, ele chama nas bibliotecas do sistema operacional, nas bibliotecas da glibc, e a glibc faz a system calls para o kernel oferecer os recursos que você está solicitando. Quando você tem uma aplicação linkada estaticamente, todas essas bibliotecas já estão dentro do binário. Então ele roda completamente independente das bibliotecas disponíveis no sistema operacional e faz as chamadas diretamente à interface de system call. Só para deixar assim claro, o sistema operacional, né, todo mundo sabe, pode executar vários programas ao mesmo tempo, tá? Estou falando isso só para fazer uma diferenciação mais para frente. Em containers de aplicação, a gente tem que ter preferencialmente apenas um processo executando por container, tá? Ele foi desenhado para isso. Não tem, tá fora do desenho do container de aplicação você executar duas coisas no mesmo lugar. Um banco de dados, um servidor HTTP. Porque neles não existe o sistema de init para controlar os processos. A criação, a destruição. Apenas, por exemplo, no caso do HTTP, do Apache, ele mesmo spawna processos e ele mesmo controla esses processos spawnados. Nesse caso, a gente não precisa de um init. É o caso que eu acabei de falar. Tá. No caso do container, quando você tem um container executando uma aplicação, todas as bibliotecas e todos os binários que ele necessita tem que estar dentro do container. Ele não faz o acesso, como nos programas linkados dinamicamente, às bibliotecas do sistema operacional. Ou seja, se eu coloco um programa compilado com linkagem estática dentro de um container, eu tenho que ter pelo menos o binário lá dentro para executar o processo. Já no caso de um programa compilado dinamicamente, junto no container eu tenho que ter as libs e a glibc para que ele possa se comunicar com o kernel. Agora o menos conhecido container de sistema operacional, tá? Esse tópico ele dá muita dúvida porque normalmente a gente quando pega uma imagem Docker, ela vai tem uma imagem Ubuntu, tem uma imagem Alpine, tem uma imagem CentOS, mas o que significa eu ter um container de aplicação com uma distribuição Linux? Antes de explicar isso, eu vou explicar o que é o container de sistema operacional, tá? O container de sistema operacional é um isolamento que o kernel Linux oferece, em que você pode ter uma distribuição inteira, exceto o kernel, rodando em um ambiente restrito. Ou seja, eu tenho várias aplicações, vários binários, eu tenho um sistema de init, eu tenho um servidor, um gerenciador de serviços, eu tenho o gerenciador de pacotes e eu tenho as bibliotecas GNU e as ferramentas GNU também. Tudo isso dentro do ambiente segregado. O que isso quer dizer? Eu posso ter um container de SO Ubuntu, eu posso ter um container de SO CentOS rodando como se fosse um sistema completamente autônomo. Eu posso ter um SSH rodando, com um Apache rodando, com quantos processos eu quiser lá dentro, quantos serviços eu quiser. E esse container, ele abstrai o acesso ao kernel do sistema operacional host. Os containers, eles podem ser associados a máquinas virtuais, ok? Então eu posso ter aqui um sistema operacional, um hipervisor fazendo aqui o meio campo entre o SO e as máquinas virtuais. Nessa máquina virtual eu instalo um sistema operacional e dentro de cada um deles eu instalo um Docker. Por que isso é uma estratégia boa de se fazer? Porque se eu tiver um serviço rodando em duas máquinas virtuais diferentes e uma falhar, eu tenho a outra de redundância. Mesma coisa, eu tenho já um sistema rodando, eu quero colocar uma versão nova. Eu subo ele, ponho isso daqui em produção, funcionou? Eu vou lá e tiro a máquina antiga. Um detalhe sobre... as máquinas virtuais também provêm isolamento adicional, além do isolamento que o próprio
a própria arquitetura de container provê para as aplicações, tá? E essas VMs eles podem executar em qualquer sistema operacional guest. Só tem um detalhe: se você for executar containers Linux, ele tem que estar no sistema operacional Linux, porque o kernel é Linux. Se eu tenho containers FreeBSD, ele só pode ser executado em sistemas operacionais FreeBSD. O caso do Windows é um pouco diferente. Você consegue executar containers Linux no Windows, porque ele cria uma máquina virtual com o Hyper-V, que fornece um kernel Linux, onde todas as aplicações executam. Um dos conceitos básicos mais importantes para se entender containers são os conceitos de isolamento. O que faz o container ser um container? Enquanto os containers são uma forma de isolamento, as VMs são uma forma de abstração, ok? VMs abstraem recursos. Os containers eles são fruto do isolamento de recursos. Então vamos falar primeiro do primeiro recurso que foi criado para o kernel Linux. São os namespaces. Eles foram criados em 2002. Eles isolam as aplicações e recursos entre si. Ou seja, se eu tenho dois namespaces diferentes, um namespace não consegue conversar com o outro, mas o sistema operacional ele tem conhecimento dos dois. O primeiro tipo de namespace que o kernel provê é o namespace de IDs de processo. Ou seja, o que executa no container, somente o container vê. Aqui como exemplo, um container sendo executado, eu executei um PSAUX, ele só tem dois processos. Ele só tem a bash, só tem a shell onde eu estou executando o comando, e o próprio comando PS. Fora isso, ele não tem mais nada. Por isso que os containers eles sobem muito mais rápido do que VM. Porque ele não precisa iniciar um kernel inteiro. Ele apenas usa o kernel que já está funcionando para fazer um binário executar. Outro namespace são os pontos de montagem, ou MNT. Diretórios do host podem ser montados como devices dentro do container e as alterações feitas são persistentes. Ou seja, nesse caso aqui, eu mapeei o meu diretório atual num diretório data dentro do meu container, fiz um grep da montagem desse diretório e ele me deu aqui os atributos, entre eles o discard. O discard significa que quando esse container encerrar, o conteúdo que tem aqui dentro é eliminado. Aqui no caso eu criei um arquivo com um conteúdo anteriormente, mapeei ele e dentro do container eu consigo ver o conteúdo desse arquivo. Se eu modificar ele e sair do container, o conteúdo modificado vai estar disponível para o SEO host. A rede também recebe um isolamento do sistema operacional. Interfaces são criadas especialmente para cada container, ou seja, o SEO host consegue ver todas as interfaces que existem que os containers usam, mas o container só consegue ver a sua própria interface. Ele recebe um IP específico dentro da rede do Docker e ele tem aqui a referência à interface do host. Comunicação interprocessos também é isolada do sistema operacional host, tá? Aqui é um exemplo de eu executando a AMQ do meu sistema host, com várias mensagens nas filas, e aqui é o mesmo comando, só que dentro do container, sem qualquer mensagem existente. E desde usuário, os usuários criados dentro dos containers, eles são também efêmeros, tá? Então, eu iniciei aqui um container, adicionei um usuário chamado test user, mostrei os atributos dele, e aí mudei para uma outra console no meu SEO host, e o test user não existe, porque o test user somente existe dentro do container. E o último namespace, a última forma de isolamento que o kernel provê é o UTS. O UTS é basicamente permitir que o seu container tenha um hostname diferente do seu SEO host. Executei o container, mostrei o hostname é um hash. Vim aqui definir que o hostname vai ser o ID host. Entrei nele, tá lá, o ID host. Enquanto o meu SEO host tem o nome de localhost. O outro recurso que faz os containers serem tão poderosos, tão utilizados, são control groups. Enquanto os namespaces provêm isolamento, os control groups provêm controle e monitoração de recursos usados por esses containers. É um recurso criado em 2007 e ele evita que alguns containers utilizem todos os recursos do host, como CPU, memória ou disco.
Então, se eu tiver 10 containers executando num host e um deles, de repente, entrar numa situação de lock e ele começar a consumir toda a CPU ou toda a memória, o resto dos containers morrem. Eles não têm mais CPU, eles não têm mais memória para funcionar. Por isso os control groups foram criados. Eu digo, olha, tal container ele vai ter apenas uma parte da quantidade total de CPU que eu tenho que ele pode executar. Atingiu aquela cota, ele não consegue mais expandir a necessidade, e aí você pode derrubar o container ou fazer o que você quiser para resolver o problema. Os control groups existentes são CPU, que controla os shares, ou as frações de uso de CPU, memória, limitação do uso de memória de processos de kernel e de swap, o input-output, que controla e limita o acesso e a banda também de uso de dispositivos de bloco, como discos, PIDs, que limita a quantidade de processos de um cgroup, eventos de performance, ele monitora o uso de rede, de CPU, de memória. Então você tem assim um controle muito grande sobre o quanto de recurso cada container está utilizando. Ao invés de você ficar monitorando o processo, sem ter qualquer controle sobre qualquer outra coisa que aquele processo está spawnando, num SO host puro, num bare metal, no container você consegue monitorar tudo isso, exatamente o quanto está sendo utilizado. E por último, ele tem um cgroup de RDMA, que é o acesso remoto à memória, sem intervenção de CPU. Esse daí não é muito utilizado, mas ele consta da documentação. Agora que a gente já explicou o que é um container Docker, nós vamos falar sobre a arquitetura Docker. O que compõe o sistema Docker. O primeiro componente da arquitetura é o engine. O engine é composto do daemon, da API e do cliente. Basicamente ele é bem simples. O daemon é um processo que recebe comandos, executa esses comandos e passa para frente para quem é o responsável por fazer aquilo que é preciso fazer. O cliente é onde você executa os seus comandos, eles são mandados para uma API que abstrai a interface do daemon. É basicamente isso. Então, quando você vai lá e executa um comando Docker, você está usando o client que vai para a API e o daemon vai lá e pega aquele pedido e executa. Existem vários outros, o que a gente chama de Docker, na verdade, é mais o Docker Engine, tá? Existem outros como o Rocket, o Apache Mesos, o Jails do BSD e os Zones do Solaris. Imagens. Imagens talvez seja a parte mais importante da arquitetura Docker. Ela é a alma do Docker. Imagens são simplesmente arquivos estáticos que descrevem o estado de um container. Se você pegar um arquivo, uma imagem e abrir no tar, você vai ver que ele tem vários diretórios, vários arquivos JSON. Ele é simplesmente arquivos compactados, tá? Um container, o que a gente conhece como container, é uma imagem em execução, ou seja, em runtime. Eu vou explicar o ciclo de vida de uma imagem e de um container. Então, basicamente funciona assim. Como é que eu começo a fazer um container? Eu começo com um Dockerfile. Esse Dockerfile vai dizer qual que vai ser a base da minha imagem, o que eu vou adicionar, quais comandos eu vou executar e qual que vai ser o ponto de entrada, qual que vai ser o comando de início daquele meu container. Vou fazer a build desse Dockerfile e ele vai se transformar em uma imagem. A partir desse momento, ela é como se fosse uma foto, ele é um momento estático do meu Dockerfile, que toda vez que eu executar ele vai sempre executar da mesma maneira. Ele vai estar sempre no mesmo estado. Se eu pegar essa imagem e executar um comando run, aí sim ele vira um container. Ou seja, o container é uma imagem em runtime. Ok? A maior vantagem das imagens é você poder manter a imutabilidade de uma infraestrutura. Ou seja, eu tenho um Apache configurado para executar de determinada maneira e toda vez que ele der problema eu quero voltar a executar como ele era antes. Alguém pode entrar, apagar todo o sistema, todo o file system do seu container, você simplesmente joga ele fora, inicia de novo e ele está no seu estado inicial. Por que isso é importante? Porque eu consigo passar a descrever os meus recursos de serviços como código. Então eu não tenho mais que entrar por SSH, configurar, mudar o arquivo conf. Eu mudo o arquivo conf no meu repositório, mando para a esteira de deploy e a minha mudança já é uma nova versão. Se eu tiver algum problema, é só escolher uma versão anterior ou fazer uma versão nova e fazer o deploy dessa versão.
Por isso os containers eles são muito comumente usados de forma stateless, tá? Existem containers que são stateful também, que você pode modificar o conteúdo dele associado a volumes, mas eles não é uma prática muito recomendada, é usado só em casos especiais. Aqui tem uma representação, alô? Ei. Aqui tem uma representação de como é uma imagem, tá? Ele tem como base um sistema Debian, e aí alguém foi lá e adicionou uma camada com Emacs para fazer scripts, editar arquivos de texto, enfim. E alguém foi lá, gostou dessa imagem, falou, pô, vou colocar uma pasta aqui em cima para eu fazer meu HTML ser servido por uma página web. Quando a pessoa pegar essa nova imagem que ele criou e mandar executar, a arquitetura Docker vai criar mais uma camada aqui em cima, gravável. Essa camada, ela tem a característica copy on write, ou que eles chamam de cal. O que acontece? Eu tenho aqui na camada do Apache, eu tenho o arquivo .conf, apache.conf. Se eu vier no meu container e apagar esse arquivo, ele ainda existe aqui. Mas a minha camada cal diz, olha, esse arquivo não existe mais para mim. Tá? Outro detalhe importante, se eu tiver 10 containers rodando com uma mesma imagem, até essa camada, você tem somente uma instância no seu ambiente. Para cada container, ele recebe uma camada cal para ele modificar como ele quiser, tá? Os containers de sistema operacional, eles não trabalham com camadas, tá? Somente as imagens de aplicação. As imagens de container de SO não tem essa noção de layers. O próximo componente da arquitetura é o registry. O registry é basicamente o local de armazenamento das imagens depois de feita a build e é disponibilizado aqui para uso imediato. Você manda o comando para o daemon, rode a imagem tal. Ele vai pegar essa imagem, vai colocar no runtime, que eu vou apresentar em seguida, e sempre que você precisar, ele pega do registry o mais rápido possível, ao invés de toda vez ter que construir a imagem para poder executar. E aí o runtime, que é onde os containers realmente executam, tá? Eles necessitam de bibliotecas específicas para fazer solicitações aos recursos do kernel, como por exemplo o Docker usava a biblioteca do liblxc, que é um container de SO, mas a partir da versão 1.11 ele mudou para o libcontainer, ou seja, ele se tornou independente, um projeto independente do LXC. Aqui tem alguns detalhes que eu não vou entrar no mérito, que não tem necessidade, porque a gente precisa. O que a gente precisa saber é isso aqui. Tem o Docker Engine, tem as imagens, tem o registry, tem o runtime e tem os containers. E a última parte da arquitetura Docker são os orquestradores, tá? Os orquestradores, eles são usados para quando você precisa controlar vários hosts executando containers, de forma que você não precise controlar eles manualmente. A visualização do orquestrador é basicamente essa. Você tem um nó que é o master, os outros nós que são os workers, que é onde os containers realmente executam, e todo o trabalho é feito por esses caras. Esse daqui simplesmente gerencia o cluster. Agora sim nós vamos começar a falar sobre a segurança do ambiente. Tendo apresentado todos os atributos, todas as recomendações a seguir são baseadas no documento NIST-SP 800-190. O que isso quer dizer? NIST significa Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia. É mais ou menos como o nosso Inmetro. SP800 significa que são as documentações que têm informações de interesse para a comunidade de segurança de computadores, tá? Algumas das recomendações são herdadas da infra tradicional, enquanto outras precisaram ser adaptadas ou criadas inteiramente para poder atender os ambientes de container. Os ambientes de container têm uma característica muito forte da segurança em profundidade, ou seja, são várias camadas, cada uma com a sua atribuição específica, de forma que se você precisar trocar uma delas, você troca sem qualquer problema para a estrutura geral do ambiente, tá? Todas as recomendações a seguir, elas se complementam e até se sobrepõem em alguns aspectos. Então vocês vão ver algumas palavras-chave sendo citadas em locais diferentes. Vamos lá. O documento se baseia em apresentar os riscos e contramedidas de um ambiente Docker, ou ambiente de containers, tá?
O primeiro risco a ser analisado é o risco das imagens. As imagens podem trazer vulnerabilidades, como no caso de imagens desatualizadas ou vulneráveis. Uma vulnerabilidade afeta todos os containers que a usam. Como eu tinha citado na parte lá das camadas, se você tem 10 containers, apenas uma instância da imagem é criada. Se essa uma instância tiver uma vulnerabilidade, todos os 10 containers estão vulneráveis. A contramedida é gerenciamento, a adoção de ferramentas e processos de segurança específicos para containers. E essas ferramentas, normalmente, elas devem considerar todo o ciclo de vida de uma imagem, desde o build até o descarte dela, a visibilidade das vulnerabilidades em todas as camadas da imagem, ali como tinha o Emacs, tinha o Debian, tinha o Apache. As ferramentas têm que ser capazes de analisar essas camadas. Os estágios de qualidade em relação aos padrões de segurança da empresa, como por exemplo o teste contra CVS, tem que ser feito conforme ela avança para a produção. E isso pode gerar até uma nova metodologia de pentest, que ao invés de você fazer testes das aplicações em um ambiente de teste, um ambiente de homologação, ou até no ambiente de produção, você simplesmente pega os containers que precisam ser testados, sobe num ambiente, moe ela lá dentro, pega o resultado do relatório e descarta aquele container. Então você pode ter certeza que toda vez que você executar o teste, o resultado vai ser o mesmo. Falhas de configuração podem permitir privilégio maior do que o necessário para algum usuário. E permissões indevidas de leitura e escrita de arquivos. As imagens elas têm que ser criadas reduzindo os privilégios do usuário que executa o seu serviço, substituindo o root por um outro usuário. Quando você cria uma imagem Docker, por padrão, ela executa como root. Durante o processo de criação, você tem que criar um novo usuário e dizer para ela executar naquele usuário. Senão, se tiver uma vulnerabilidade ali dentro, o atacante vai ter credenciais de root no seu sistema, ou na sua imagem, né? Em casos que realmente é necessário o root, uma empresa pode criar políticas de exceção para eles. E outras contramedidas são redução da superfície de ataque, a remoção de software ou bibliotecas não utilizadas, nunca permitir serviços de acesso externo, tudo tem que ser feito pelas APIs do runtime do container. As imagens têm que ser mantidas imutáveis após o release. Fez uma versão nova de uma imagem, não modifica mais ela, faça uma nova versão. E as correções devem ser feitas... desculpa, acabei de citar. Malware embutido. Malwares podem ser incluídos no sistema de arquivos para atacar outros containers ou hosts do ambiente. Depois de colocado dentro de uma imagem, o malware tem todas as permissões que qualquer outro arquivo tem dentro daquela imagem. As contramedidas para evitar esse cenário é evitar o uso de imagens de procedência duvidosa, fazer o monitoramento das imagens, junto com verificação de assinaturas de malware ou detecção heurística de comportamento. Outro problema em imagens é credenciais clear text, como por exemplo, senha de banco de dados, token de API ou certificados privados. Normalmente o que acontece? A pessoa vai lá, desenvolve uma aplicação e se conecta a um banco de dados. Ela deixa no código-fonte o usuário e a senha de conexão. Se alguém tiver acesso a essa imagem, ele vai ter acesso ao banco de dados também. Para contornar esse problema, existem soluções como o Secrets do Kubernetes, que injeta as credenciais no container em runtime. Então, quando ele precisa se autenticar com o banco de dados, o Kubernetes vai lá, põe a credencial lá dentro, terminou de usar, ele retira. E também é possível o fornecimento dessas credenciais por APIs, como na infraestrutura tradicional. Imagens de origem não confiável são um dos aspectos mais arriscados. A portabilidade das imagens facilita que o uso de fontes desconhecidas, de fontes desconhecidas só para resolver um problema. Não estamos conseguindo conectar, achei uma imagem aqui que funciona. Aí continua passando na esteira de desenvolvimento até que vá para a produção. E aí quando chega na produção ninguém sabe dizer de onde veio aquela imagem, ninguém sabe dizer o que tem lá dentro. Então a solução para isso é adotar registros internos com as imagens verificadas e assinadas. Antes da execução da imagem, é feita uma validação da assinatura dela contra o registro para saber se ela é realmente uma imagem criada pelo ambiente de desenvolvimento da empresa. É inútil a gente ter política de gestão de imagens se o local de armazenamento delas é vulnerável. Um dos problemas com o registro é a conexão insegura.
Aplicações e informações sensíveis em imagens, como de software proprietário, licenças e parâmetros de configuração, podem ser expostos em canais ou conexões inseguros, como, por exemplo, no ataque Man in the Middle. A contramedida, de modo geral, é a comunicação encriptada de acordo com cada ferramenta e canal envolvido no trânsito de imagens do ambiente. Imagens obsoletas são imagens ultrapassadas que ficam no registry, que ninguém se lembra de remover, e de repente elas são colocadas até sem querer no ambiente de produção, trazendo novas vulnerabilidades. E para isso basta ter uma política de remoção dessas imagens e evitar o uso sempre da tag latest, sempre apontar para uma versão específica da imagem que se deseja utilizar. Autenticação e autorização insuficientes, alguém pode entrar no seu registry, tirar uma imagem de lá e analisar ela. Passando para containers, o risco de container. Pessoal, vou ter que dar uma acelerada aqui porque já deu tempo. Vulnerabilidades do próprio runtime, onde os containers são executados, são incomuns, mas são muito perigosos, pois permitem o breakout do container e ataque a outros recursos do host, do sistema operacional host, tá? Também pode acontecer o exploit e adulteração do próprio runtime, ou seja, alguém invade um ambiente Docker, modifica o runtime para coletar informações ou modificar informações, e dificilmente isso daí seria notado apenas pela forma tradicional de gerenciamento de um ambiente. O runtime deve ser frequentemente escaneado e as vulnerabilidades devem ser rapidamente sanadas com a atualização dos componentes. Configuração insegura do runtime é mais ou menos igual a configuração insegura de imagens. Pode expor as configurações destinadas a apenas administradores e pode servir de fonte de escalação de privilégios. Esse contexto aqui ele é muito importante porque entra uma ferramenta chamada SE Linux ou WebArmor, que permite que apenas alguns recursos do kernel sejam acessíveis pelos containers de forma declarativa. Se ele não pode ter acesso à rede, ele não vai ter acesso à rede, a não ser que você dê esse acesso. Muitos desenvolvedores se irritam com ele porque não conseguem fazer executar, desabilitam e mandam o negócio para produção daquele jeito. Então dá para ver que o desenvolvedor nunca muda, né? Acesso irrestrito à rede. Você pode ter containers acessando qualquer outra parte da sua rede indevidamente. Você precisa fazer um isolamento Desculpa, tem alguma coisa errada aqui. Você precisa fazer a detecção de anomalias de tráfego da sua rede, como com scan de portas, fluxo de redes estranhas ou reconhecidamente perigosas, ou até containers se comunicando com containers com os quais eles não deveriam tentar comunicação. A própria aplicação executada no container também pode trazer vulnerabilidades tradicionais como XSS, SQL Injection, RCE, e tudo isso não tem nada relacionado com a própria arquitetura do Docker. Ou seja, você pode ter um ambiente completamente seguro, você coloca uma aplicação vulnerável e o seu ambiente é comprometido por causa de uma vulnerabilidade da própria aplicação que foi colocada para executar lá. Containers ilegítimos, você pode ter alguém colocando containers para executar no ambiente que não deveria. Por exemplo, você tem um ambiente só de containers, você tem a produção e você tem os testes. Alguém do teste vai lá, coloca um container, esquece de remover ele lá e de repente ele abre uma vulnerabilidade que permite a exploração dos containers de produção. Normalmente a contramedida para isso é você segregar o ambiente de acordo com o aspecto que a empresa necessita, por exemplo, um ambiente de desenvolvimento, outro de teste, outro de produção. E todo container criado tem que ser associado a uma chave pessoal de usuário, mesmo nas metodologias automatizadas. Alguém mandou um processo automatizado de deploy de container, tem que ter a chave de quem mandou para você ter uma trilha de auditoria. O orquestrador, que é o que gerencia todos os nós de um ambiente como esse, ele pode ter acesso administrativo excessivo, que algum desavisado pode modificar algum parâmetro e comprometer todo o ambiente que o orquestrador gere. Para evitar isso, se aplica a política de menor privilégio necessário. Vai se dando os privilégios conforme os usuários precisam. Por exemplo, a equipe de teste com acesso apenas às imagens de teste, sem qualquer acesso permitido nas imagens de produção. Acesso não autorizado ao próprio orquestrador. Uma falha de autorização pode
permitir que algum atacante que já comprometeu alguma outra parte do ambiente acesse o orquestrador sem ter nenhuma credencial. Pode ser usado, por exemplo, ferramentas como fator duplo de autenticação e não só senhas. Redes internas mal segregadas, redes que não deveriam se comunicar se comunicando. Mistura de sensibilidade de aplicações. Como tem muitas aplicações diferentes rodando em orquestradores, serviços como o Helpdesk, uma página web de Helpdesk e aplicações fiscais e contábeis podem estar convivendo no mesmo ambiente. Se a sua aplicação de Helpdesk for comprometida, ele pode permitir a captura dos seus dados contábeis e fiscais. Então é uma boa prática você criar clusters separados para que não haja interação entre essas duas aplicações. E por último, você tem que garantir que o seu orquestrador tenha confiança nos nós que são colocados para ele gerir. Senão um atacante, alguém de fora, pode criar um nó novo nesse orquestrador e colocar qualquer container, qualquer coisa que ele quiser para executar lá dentro. E por último, as medidas para o sistema operacional host. Os SOs de uso geral, eles têm uma superfície de ataque muito grande, com muitas aplicações e muitas bibliotecas que não são necessárias. E podem permitir um cenário de escalação de privilégio que comprometa todo o host. Existem SOs específicos para containers que têm apenas o necessário para que eles funcionem. Normalmente esses sistemas eles têm um sistema de arquivo somente leitura e outras formas de hardening. O kernel compartilhado é talvez a maior vulnerabilidade de um ambiente Docker. Diferente da VM, que tem uma camada de abstração do hipervisor, no ambiente de containers eles comunicam diretamente com o kernel. Ou seja, se você tiver alguma lib, alguma syscall vulnerável e você conseguir explorar ela, você consegue acesso em todo o host. Recentemente tem uma vulnerabilidade do HID que permite fazer isso daí. Componentes vulneráveis do próprio sistema operacional, como bibliotecas, gerenciadores de pacotes, gerenciadores de serviços, todos eles também têm que ser hardenizados. Uso indevido de permissão de acesso, alguém que tem uma permissão e faz alguma coisa que não deveria fazer, prejudicando todos os outros containers. E por último, a adulteração do sistema de arquivos do host. Os containers devem ter o mínimo possível de permissões no sistema de arquivos do SO. Raramente eles têm que montar dentro de si os diretórios do host. E a gestão de ambiente deve monitorar esse tipo de montagem. Isso é uma coisa que é muito útil do Docker. Como você tem uma imagem que ela é feita para fazer uma coisa e uma coisa somente, qualquer outra coisa fora disso pode gerar um alerta e provocar o início de um processo de resposta a incidente. Se eu tenho uma aplicação web, portas 80 e 443, abrir uma porta 8080, na hora levanta um alerta na monitoração, aquele container é isolado, um novo é levantado, que ele está somente vulnerável e não mais comprometido, e a equipe de resposta vai analisar para ver o que aconteceu naquele container para ele abrir aquela porta. E por último, a gente tem a confiança no próprio hardware onde esse ambiente executa. A gente tem a Root of Trust for Measurement, que é o RTM, que é o que tem de hardware na minha máquina. E o Trusted Platform Model, que são os últimos estados autênticos desse hardware. Fazendo a validação do RTM com o TPM, você pode ter uma garantia de que o seu hardware está íntegro e ele pode começar a executar o que você quiser que execute lá dentro. Como, por exemplo, o pesadelo de todo mundo que vai instalar mais de um SO junto, Secure Boot. E finalmente a parte de dúvidas. Desculpa eu ter passado o tempo, é um conteúdo muito denso para passar assim muito rápido, tá? Desculpa o colega que está esperando. E quem tiver dúvidas, por favor. Não? Você tem? Vai falar. Que você falou sobre. Você falou sobre a parte de senhas em texto claro onde você está construindo a imagem. Quando você falou do uso do Kubernetes, isso está vinculado ao Dockerfile para poder fazer essa transmissão ou são coisas distintas? Não, isso daí você vai declarar no arquivo de manifesto da estrutura, do pod que você está criando no Kubernetes. O Kubernetes eu não conheço muito a fundo,
mas ele tem uma estrutura em YAML que você define como é o seu pod, como que é o seu ambiente de containers, como eles se relacionam. E lá você diz, olha, nesse pod eu tenho um volume ali que tem um secret. E eu quero que esse secret seja injetado em determinado container. Tá? Eu tenho três, eu vou começar pela mais difícil. Vamos lá. A primeira é a questão do kernel compartilhado. Você pode, no sistema operacional Linux, FreeBSD, você pode ter os comandos de IOControl, IOCTL, e você vai manipular as interrupções do sistema. E essa, eu vejo que essa é uma forma de você comprometer o kernel e fazer. Sim. Tem como você evitar que um container execute comando IOControl, por exemplo, porque esse vai replicar na máquina inteira, inclusive? Não só existe o problema de segurança de executar o... Não só existe o problema de segurança de executar algo que não deve executar, como também existem problemas de concorrência de chamadas. Em sistemas que tem muita chamada, normalmente não, desculpa, mas às vezes eles travam, eles entram num deadlock de solicitação de recurso e o kernel não sabe tratar disso. Essas vulnerabilidades, como por exemplo você citou do IOCTL, elas vêm sendo tratadas, tá, que é o seguinte, eu tirei da apresentação para encurtar, mas o Docker, ele deu início à iniciativa OCI, Open Container Initiative. O objetivo deles é padronizar todas essas partes da arquitetura de containers. O runtime, o daemon, a biblioteca, a imagem, o container em si, ele vai fazer uma padronização. A partir dessa padronização, eles podem definir o que os containers podem executar ou não. E aí entra a questão dos desenvolvedores kernel limitarem de acordo com a necessidade de uso do recurso. Eu não sou muito perito em kernel, tá? Eu sei só o básico mesmo. Eu estou planejando, inclusive, começar a estudar no que vem. Eu acho... Mexer no kernel é mais... Mexer no kernel do Linux é mais complicado do que você tentar mexer nos recursos que fazem a comunicação do container. São os três aspectos da tecnologia de container. Você tem os namespaces, você tem os cgroups que foram criados específicos para ele. Mas aí você tem o problema do kernel em si. E aí entra outras ferramentas de segurança, como por exemplo o SE Linux. O SE Linux ele vai permitir se um determinado recurso do kernel pode ser utilizado ou não por aquele container. E é por isso que é muito temerário quando alguém vai lá, desativa e fala, não precisa disso. Então assim, a boa gestão depende dos gestores do ambiente que está sendo executado. Tá? Eu não sei te responder diretamente sobre o IOCTL, por exemplo. Eu não sou desenvolvedor kernel. A resposta não tem tratamento. Um dia eu chego lá. Que eu saiba, não. Que eu saiba, o processo no container é um processo como qualquer outro executando no sistema operacional. A diferença é que ele isola eles entre si. Ele não tem nenhum privilégio para o kernel em si. Deixa eu te perguntar depois. Tá? Tem mais alguém? Pessoal, mais alguma pergunta? Vamos agradecer o Cauê. Valeu. Obrigado. Vamos dar uns 10 minutos aí 8h50 a gente volta com a próxima palestra.